Boa tarde, passando aqui para bater um papo com vocês. Nessa madrugada eu tive um sonho e esse sonho me fez pensar, meditar sobre algumas coisas. O meu sonho era assim, sobre um ambiente que eu cheguei, que eu estava, e eu percebi que aquele ambiente era de um experimento humano. Eles estavam experimentando os seres humanos ali, então assim, era algo bem sinistro, né? E durante esse processo que eles estavam ali testando esses seres humanos, então esses seres humanos eles eram manipulados por aquelas pessoas que estavam ali, né? Eu falo os carcereiros, né? E então a pessoa fazia aquilo que eles mandavam que fizessem, né? Então o sonho era isso, era um experimento humano, foi um sonho bem feio. Mas quando eu comecei a meditar sobre isso, a pensar sobre cárcere, estar encarcerado, né? Eu comecei a pensar nos cárceres que as pessoas vivem, na prisão mental. Já ouviu falar? Já parou para pensar que muitas das vezes as pessoas estão numa prisão mental? E como que funciona essa prisão mental? Você já viu aquela ideia daquela pessoa que fica se sabotando? Eu falo, né? A autossabotagem. Eu atendo muitas pessoas com essa questão de ficar se sabotando o tempo todo. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim: olha, eu não vou prestar aquele concurso porque eu não vou passar. Eu não vou mandar currículo naquela firma porque ali eu não vou conseguir entrar. Isso tudo são prisões da mente, porque eu entendo que não existe ser humano mais capaz que o outro. O que eu entendo é que existem seres humanos, uns mais, que está mais disposto do que o outro, né? Uns que estão saindo da sua zona de conforto e outros que preferem continuar na sua zona de conforto. Isso sim, isso não tem como eu negar. É assim que acontece. Mas a capacidade de poder chegar aonde eu quero chegar, essa capacidade ela não é limitada. Essa capacidade ela depende do esforço que eu vou depositar naquilo que eu quero. Numa carreira, seja lá numa amizade que você quer construir. Mas aí essa pessoa que ela tem essa ideia de estar o tempo todo com esse cárcere, né? Ele é o próprio, porque esse cárcere mental, o próprio carcereiro é a própria pessoa. A pessoa é o carcereiro dela própria, entende? Então esse carcereiro, ele está o tempo todo limitando essa pessoa. Então eu não vou prestar esse concurso porque eu não sou capaz de passar. Eu não vou mandar um currículo naquela firma porque eu não tenho capacidade para entrar naquele local, de trabalhar naquele local. Esse cargo não é para mim. Eu não vou ao encontro daquela pessoa, tentar uma amizade com aquela pessoa porque eu não sou digna daquela amizade. Isso são autossabotagem. Você está se sabotando o tempo todo, né? Então, o que é o correto da gente? O que é quebrar esse cárcere e não ficar preso nessas ideias, nesses pensamentos mentais aí? É começar a pensar de uma forma assertiva, né? Então, eu penso assim: olha, eu quero trabalhar naquela firma, mas eu não estou capacitada para entrar ali. Então, o que me falta para que eu consiga? Qual é o curso que eu tenho de fazer para que eu me capacite, que eu tenha capacidade de um dia conseguir entrar naquele... Assim, isso é um pensamento correto, uma forma de que eu agir corretamente, entende? Diferente daquele que já logo de cara fala: eu não sou capaz de entrar ali. Não, o que me falta para que eu consiga? Aí sim, aí eu vou ter um longo caminho, mas um caminho que me levará até onde eu quero,
Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar para vocês? E isso acontece toda hora conosco, a todo momento, em todas as questões das nossas vidas, seja no trabalho, seja na nossa carreira, seja no nosso social, né, o nosso círculo ali de amizades, né? Então, esse pensamento essa prisão mental, ela me limita, ela me dá um limite até onde eu posso ir, entende? Porque o carcereiro, ele tem essa função de limitar a pessoa até onde a pessoa ela pode ir, porque ela está presa, é uma prisão, então ela não tem livre acesso em tudo quanto ela quer fazer. Então, o importante é você realmente se livrar dessa prisão mental, né? E essa prisão mental, ela é construída do quê? Essa prisão mental, essa forma de como eu penso sobre tudo isso, vem lá das minhas crenças, lá da minha infância. Quem me segue sabe que eu sempre falo isso. E não tem como fugir disso, que é das minhas crenças, de como eu fui ensinada no longo da minha vida, tem muito a ver com da forma como que eu penso hoje. Então, eu tenho que aprender a construir novos ciclos de novas ideias de pensamentos, de como eu posso fazer as coisas. Entende? Não sei se vocês já viram um vídeo que eu fiz de uma... É bem interessante, né? Você consegue entender bem o que eu tô querendo falar aqui. Uma menininha chegou para a mãe dela e a mãe dela estava, né, preparando ali o alimento. Então a mãe dela cortou as linguiças para colocar lá na vasilha dela. E aí a filhinha dela olhou para ela e falou assim: mamãe, por que você cortou as duas pontas das linguiças para colocar na sua vasilha para você pôr passar? Aí a mãe parou e pensou: olha, filha, eu não sei. Eu faço assim porque minha mãe fazia assim. Aí ela falou: então vamos lá perguntar para a vovó. Vovó, por que quando você vai assar suas linguiças, você corta as duas pontas e põe na sua vasilha? Aí a mulher, né, olhou para a netinha e falou: olha, minha neta, eu não sei. Eu faço assim porque eu via a minha mãe fazendo assim. Aí a menininha: opa, então vamos lá perguntar para a Bisa. Bisa, por que quando você vai cortar as linguiças, você corta as duas pontas e coloca na sua vasilha? Aí a Bisa olhou para ela e falou assim: ah, minha bisnetinha, é porque quando eu vou fazer as minhas linguiças, elas não cabem na minha vasilha, então eu tenho de cortar as duas pontas para que ela caiba na vasilha, entende? Moral da história: ela só cortava as pontas das linguiças para poder caber, para dar, né, para caber na vasilha. E as demais gerações foi fazendo porque viu, né? A filha dela viu ela fazendo, continuou fazendo. A filha dela viu ela fazendo, continuou fazendo. Só que aí a netinha, ela foi e perguntou por quê. Entende? E quantas das vezes você está repetindo o padrão lá do seu bisavô, dos seus avós, dos seus pais, e nem parou para pensar por que você repete os padrões. Você só repete. Às vezes, nem é preciso você cortar suas linguiças, porque na sua vasilha elas cabem. Entende? Então é isso. Nossos pensamentos estão ligados diretamente às nossas crenças. E as nossas crenças, elas foram construídas lá no passado, lá na nossa infância. E às vezes tem coisas que não é preciso a gente continuar repetindo o padrão, como no caso de cortar as linguiças para que elas, né, coubessem ali naquela vasilha. Não era necessário. Então, o que eu quero dizer para vocês é que aquilo que você aprendeu de bom, de saudável, continue fazendo igual. Mas aquilo que é disfuncional, aquilo que
O que é disfuncional? É algo que não funciona para nada. Aquilo que não funciona para nada, não continue repetindo. E quais são esses padrões comportamentais que não servem para nada? Gritar o tempo todo, porque eu cresci num ambiente que gritava o tempo todo, então vou continuar gritando o tempo todo. Vícios, são coisas que não vai agregar, não vai ajudar em nada hoje. Então, você é muito capaz, sim, de quebrar esse padrão do comportamento errado, dos pensamentos errados, dessas crenças que você tem de si mesmo, que não é verdadeira. Começar a ter crenças mais reais sobre si, porque aquilo que eu penso nem sempre é real, né? Eu coloquei até aí no tema pensamentos são ideias, não fatos. Então, o que eu penso não é porque eu penso porque é real, não é porque eu penso porque aquilo realmente está acontecendo. Às vezes é somente pensamentos, né? Igual aquela ideia daquela pessoa ciumenta, né? Eu tenho ciúmes de uma pessoa, e aí eu começo a criar minhocas na minha cabeça, né? E aí eu vou sofrer com aquilo, mesmo que não seja real. Talvez não está acontecendo nada, mas a minha ideia, no meu pensamento, eu estou criando. E como, né, a gente sabe aí que as neurociências aí nos ensinam agora que o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, quando eu penso em alguma coisa, mesmo que aquilo não seja real, seja só aqui na minha cabeça, eu já sofro. No caso dessa pessoa ciumenta, mesmo que não está acontecendo nada, mas eu estou pensando que pode estar acontecendo, então eu já sofro como que se realmente estivesse acontecendo. O sofrimento é igual, entende? Só de eu pensar que eu posso estar sendo traída, só de eu pensar nisso, a dor, o sofrimento, ela já existe. Só de eu pensar que alguém pode não gostar de mim, esse pensamento já me faz sofrer. Não é um fato, não é real. Eu não tenho provas, né? Porque fatos são algo concreto, algo que aconteceu. Eu posso pensar aqui, nossa, que sede, mas eu não vou beber água, né? Eu só estou pensando, mas eu posso, de fato, pegar a minha xícara e tomar a minha água. Isso é um fato, realmente aconteceu. Eu tomei a minha água. Eu não só pensei na minha água, entende? Então, é ter essa ideia bem clara na nossa cabeça de que os nossos pensamentos, ele tem o certo poder de nos fazer mal, de nos fazer sofrer e de nos fazer sentir dor, tá? Mas não é real. É só um pensamento. Agora, fato concreto é quando você sabe que aquilo é real. Exemplo, eu não vi que alguém falou mal de mim. Eu ouvi, eu estava do lado e eu ouvi que alguém falou mal de mim. Então, isso é um fato, realmente aconteceu, né? Diferente de eu começar a imaginar, será que aquela pessoa, parece que ela olhou diferente para mim? Será que ela não gosta de mim? Isso são só ideias. Mas, para o meu cérebro, as ideias me fazem sofrer. Entende? A gente tem essa separação. O que são ideias, o que são realmente fatos concretos que estão acontecendo. Tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho das minhas dicas. Eu acho interessante sempre que eu posso eu poder vir aqui trazer dicas para vocês, porque eu entendo que muitas das pessoas não têm condições de estar fazendo um tratamento, né, psicológico, um acompanhamento com um psicólogo, mas a gente vai trazendo dicas aqui que vai ajudando vocês aí no dia a dia. É isso. Um beijo. Curte, compartilha.